Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos aqui à nossa terceira aula de Sociologia. É importante ressaltar, pessoal, que para a gente continuar, seguir de fato aí um caminho tranquilo, para você acompanhar as aulas tem que ir seguindo toda a sequência, Para assistir essa terceira, tem que ter assistido antes a primeira e a segunda, e assim sucessivamente, ao longo de todo esse curso nosso de Sociologia, para que a gente possa seguir aí entendendo toda a construção do pensamento sociológico. Também é importante, pessoal, vocês, caso ainda não tenham se inscrito, se inscrevam no canal, caso estejam acompanhando tranquilamente aí as reflexões, também dá aquela força para nós, clicando aí no like, dá aquele like para todos nós, tudo bem? Então, gente, olha só, como nós já tínhamos conversado lá nas primeiras aulas nossas, na primeira, especificamente, esse início das nossas aulas de sociologia são baseados aí em conceitos teóricos, são fundamentados aí a partir de teorias para depois a gente começar a analisar de fato os problemas sociais. E hoje trazemos aqui uma introdução apenas, é apenas uma introdução, gente, dos principais temas que Emily Durkheim tratou, e consequentemente aí que são cobrados de vocês nas provas de vestibulares, tudo bem? Então hoje é uma introdução e depois a gente vai esmiuçar, por assim dizer, cada um desses temas que são abordados aqui. Durkheim, gente, ele é um pensador bem completo na área da sociologia. Ele fala sobre muita coisa, ele escreve sobre muitas obras, Mas a gente vai focar aqui basicamente em três obras, A primeira, Regras do Método Sociológico. Nas outras aulas a gente vai utilizar aí também uma obra chamada, Da Divisão Social do Trabalho, Algumas traduções colocam como a divisão do trabalho social. E a terceira obra que a gente vai usar também para essas aulas é uma obra chamada O Suicídio, ou simplesmente Suicídio, que são as três obras aí que nós encontramos em geral nas provas de vestibulares e também no Enem, tudo bem? Vamos começar então? Começando aí, gente, tratando aí as principais teorias de Durkheim, nós trazemos aqui o contexto histórico que ele viveu, Nós sabemos aí que nós, como seres sociais, nós como membros de uma sociedade, nós somos consequência de todas as características do meio que vivemos. Com Durkheim também não foi diferente, certo? Ele viveu na França, é de uma família religiosa, Então ele traz aí, de certa forma, ora para fortalecer, ora para criticar, estas construções religiosas, do judaísmo. Depois de formado, aí, ele escreve sobre temas como direito, filosofia, psicologia, sobre educação, enfim, são os temas aí que ele aborda em suas teorias. Foi o primeiro aí a criar um curso de sociologia em uma universidade, a Universidade de Bordeaux, na França. Foi a universidade onde ele lecionou, onde ele inclusive dava as aulas de sociologia. Vale lembrar que foi ele, quem nomeou a nossa ciência de sociologia. Então ele começou aí a dar curso de sociologia na Universidade de Bordeaux, na França. E o foco dele está exatamente nas instituições sociais. Instituições sociais são, entre outras coisas, organismos que, de certa forma, contribuem para o nosso processo de educação. E a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso também, certo? Gente, o que vale ressaltar aqui por hora na teoria de Durkheim é o conceito de fato social. Fatos sociais, de certa forma, é o que Durkheim vai observar para, a partir dessa observação, criar aí as suas teorias. O que são fatos sociais, Qual é o conceito de fato social? De modo geral, gente, os fatos sociais se relacionam com a forma que nós, enquanto indivíduos, agimos perante a sociedade que vivemos. Fatos sociais são ações, que os indivíduos fazem, que de certa forma está aí relacionada com outras pessoas. E o foco de Durkheim vai estar exatamente nos interesses coletivos. Será que as ações dos indivíduos estão fundamentadas nos interesses coletivos? Ou será que as ações dos indivíduos são aí, entre outras coisas, ações puramente egoístas, Claro que ele não vai falar egoísta, mas ele vai citar aí
particulares, né? Então, a partir daí, a gente começa a refletir. Será que o que eu estou agindo, será que a minha forma de agir está relacionada, de fato, né, à busca pela satisfação dos interesses coletivos? Ou será que a minha ação está aí, de certa forma, fundamentada em interesses particulares e eu estou querendo convencer os outros de que são de fato interesses coletivos? Então, esses fatos sociais, segundo Durkheim, têm algumas características. Quais são essas características? Primeira característica do fato social, né, que interfere nas nossas ações: coercitividade, coerção. As nossas ações, de certa forma, obedecem um certo padrão social, né? Obedece algumas regras sociais e por isso nós somos o tempo todo, entre aspas, obrigados a agir de determinadas formas. Então, coerção é uma característica do fato social. Outra característica do fato social é a exterioridade. Significa, gente, quando nós nascemos, nós já nascemos num modelo de sociedade paradigmático, ou seja, num modelo de sociedade pronto. Já existia essa forma de viver, essa forma de agir, essa forma de pensar já existia quando eu nasci. E eu fui, de certa forma, educado a obedecer esses padrões. Lembra? Paradigmas são padrões de comportamento social, padrões de comportamento moral. E esses padrões me obriga a agir desta ou daquela maneira, né, a partir aí dos interesses da própria sociedade. Então, exterioridade, outra característica do fato social. E a terceira característica, universalidade, ou, se você preferir, generalidade, que são sinônimos aí. Quer dizer, todos os indivíduos desta mesma sociedade se comportam da mesma forma. Não estou dizendo aqui, gente, de modos muito expressivos aí, voltado para a individualidade da pessoa. Por exemplo, você pode pensar assim: nem todo mundo se comporta de forma igual, não. Uns vão querer ser dentista, outros vão querer ser advogado, outros vão querer ser médicos, outros vão querer ser contadores, né? E aí são escolhas diferentes, mas dentro de um contexto geral, generalidade, todos vão querer ser trabalhadores, porque a lógica da nossa sociedade subentende que a independência, a vida feliz, entre aspas, certo? Depende aí de uma atuação profissional. Né? Lembra da máxima que todos nós certamente já ouvimos? Estuda para ser alguém na vida. Ou seja, todos nós já ouvimos. Tudo bem? Então, as três características do fato social são essas: generalidade, coercitividade e exterioridade, certo? Se todos os indivíduos contribuem, né, quer dizer, agem de acordo com essas regras pré-estabelecidas, significa que a nossa sociedade está coesa, né? Coesão. O que é coesão? Coesão é ordem, é harmonia, né? Então, dentro dessa perspectiva social, uma sociedade coesa subentende os indivíduos agindo de forma que garanta a satisfação desses interesses coletivos. E se tiver algum indivíduo que não participa desse processo, quer dizer, que vai querer agir de modo que comprometa a ordem social, né, nós temos aí todos os mecanismos de coerção, quer dizer, de punição, né, para que a nossa sociedade não se torne, segundo Durkheim, uma sociedade anômica, anomia, beleza? Então, gente, tudo isso se constrói por meio, né, da atuação das instituições sociais. Família, escola, igreja, e nós vamos ter uma aula só sobre isso, certo? As instituições educacionais, as instituições religiosas, as instituições familiares, as instituições políticas, econômicas, as associações, as ONGs, todas essas instituições contribuem para colocar na nossa cabeça que os interesses coletivos são superiores aos interesses particulares. As instituições sociais, de certa forma, contribuem para esse processo de educação. Educação da consciência. Quando a gente fala em educação no pensamento de Durkheim, gente, não é uma educação voltada especificamente para questões formais, certo? Então essa educação, ela
ela começa, aliás, pela escola, desculpa, ela começa pela família, em alguns casos aí ela passa pela igreja, né? Ela continua na escola, e aí se cada uma dessas primeiras instituições contribuírem de forma consistente para, né, a educação do jovem, educação da criança, nós teremos aí cidadãos conscientes, certo, gente? Então aqui é uma introdução ao pensamento de Emile Durkheim que a gente vai aprofundar em outras aulas. Tem um terceiro tema, gente, que Durkheim fala, que é sobre o suicídio, né? O suicídio, ele é uma das características que está presente em todas as sociedades. Inclusive, nós temos até propagandas aí e movimentos que buscam fazer essa reflexão. Ele vai dizer basicamente que tem 3 tipos de suicídio e repito, gente, nós vamos aprofundar isso em outras aulas, tudo bem? Tem o suicídio egoísta, tem o suicídio altruísta e tem o suicídio anômico. O suicídio egoísta, de modo geral, é aquele modelo, né, de comportamento de agressão à própria vida de um indivíduo em relação a si mesmo, pautado ou fundamentado em interesses particulares. Seria uma certa supervalorização dos interesses particulares, e quando o indivíduo percebe que não tem essa possibilidade, ele vai lá e agride a própria vida. O suicídio altruísta já é em nome do grupo, em nome do coletivo. Lembra daqueles famosos kamikazes japoneses, né? Ou mais recente, em 2001, lá, o ataque às Torres Gêmeas. Aqueles indivíduos, né, que provocaram estes fenômenos e inclusive tiraram a própria vida, classifica-se, né, como suicídio altruísta, morre em nome da sua nação. E o suicídio anômico, como o próprio termo sugere, ausência de normas, né, anomia, ausência de normas, ausência de regras, acontece aí em indivíduos que não conseguem lidar com certos problemas sociais, por exemplo, o desemprego, né? Perde o emprego, não vê mais perspectiva de vida, vai lá e agride a própria vida. Mas como eu disse, gente, nós vamos ter outras aulas para aprofundar esses temas, certo? Só para resolver alguns exercícios para ver se ficou claro aí essa introdução ao pensamento de Emile Durkheim, vamos analisar aqui uma questão, né? Olha só. De acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo coercitivos, naturais e expressivos, generalizados, expressivos e naturais, generalizados, exteriores aos indivíduos e naturais, exteriores aos indivíduos, coercitivos e generalizados, exteriores aos indivíduos, expressivos e generalizados. Lembra, gente? Nós falamos disso lá no início da nossa aula. Os fatos sociais, né, obviamente, são exteriores aos indivíduos, exterioridade, coercitivos e generalizados, né? Opção D, como nós já tínhamos falado anteriormente. Uma questão de nível tranquilo, uma questão de nível fácil, que em geral a gente responderia com muita tranquilidade num vestibular que estivéssemos porventura fazendo. Então aqui, pessoal, nós temos uma introdução ao pensamento de Emile Durkheim e, como eu disse, nós vamos aprofundar cada um desses temas nas próximas aulas que virão, certo? Se conseguiram acompanhar bem, gente, não esquece aí de dar aquela força pra gente, né? Não esquece de dar aquele like e, né, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!